E aí, gente? Quem puder abrir a câmera para eu ver vocês. Senão parece que eu estou falando sozinha. Eu me sinto sozinha. Olha lá, o Dildinho lá. Ele está engraçado. O Dildinho está engraçado. Então, vamos lá. Polaridade. Bom, esse capítulo aqui, eu acho que está bem tranquilo, né? Para a gente entender a questão da polaridade. Mas eu queria ver de vocês, de cada um de vocês, o que vocês conseguiram captar de mais importante desse capítulo. Quem fala primeiro? O Time. Time tá lá fazendo comida. Cri, cri. Cri, cri. Kaori? Gomei, minha cabeça ainda está no serviço, ainda não estou aqui. Vou esperar desenrolar um pouquinho a aula para voltar aqui, para o momento presente. Code? Boa. Um ponto que, assim, que eu achei interessante, né? Até trazendo um pouquinho para a parte da Umbanda, né? As polaridades que são as, digamos, não sei se daria para dizer que é bem oposta, né? Mas um exemplo que ficou muito na cabeça é Oxóssi e Obá, né? Onde um fica na polaridade da expansão, né? Que ele faz a disseminação do conhecimento, né? E no caso da Obá, ela faz a concentração, né? Ela vai convergindo, consolidando aquele conhecimento que foi adquirido, né? E levando, assim, pro nosso dia a dia, a gente sempre vê, né, que não necessariamente são antagônicos, né? As coisas no nosso dia a dia, mas a gente acaba interpretando um pouco errado e categorizando como que chama? Oposto isso. Como, por exemplo, muita coisa que a gente é doutrinado, né, ao longo da vida é como bem e mal. Não são opostos, são só visões diferentes. E isso casou bastante com a questão dessa polaridade, né? São vibrações diferentes, né? São aspectos de vibrações diferentes, porém com o intuito de complementar, né, um ao outro. Como o Yin e Yang, né, por exemplo. Isso. Dinho? Eu vi o vídeo lá, né? Tipo, basicamente a ideia é que uma mesma coisa pode ser, tipo, vista de perspectiva diferente de acordo com o observador, de acordo com o ambiente. Tipo, sei lá, uma planta pode ser para nós apenas para uma pessoa, né? Um objeto de enfeite, né? E para uma vida mais primitiva, vamos dizer assim, uma formiga, por exemplo, serve de alimento. E é uma mesma coisa, assim, né? É o mesmo objeto. Então, acho que é basicamente essa ideia, né? Tipo, um olhar para algo e a possibilidade desse mesmo algo ser coisas diferentes, só que elas são a mesma coisa. Posso, já aproveitando o gancho do microfone aqui do Dinho? Pode. Lembrei também da aula que eu assisti da professora Mabel Cristina Dias. Ela comenta, né, sobre essa lei hermética da polaridade. Achei bem interessante os exemplos que ela deu. Então, por exemplo, polaridade não é bem ruim ou bom. Ela falou assim, polaridade para a gente entender um pouco melhor no nosso dia a dia, né? Ela falou assim, deu o exemplo da pilha. A pilha, ela tem os dois polos.
né, positivo e negativo. Ela também deu esse exemplo, né, do yin e yang, deu do frio e do calor, do amor e do desamor, harmonia e desarmonia. Não é que um seja melhor que o outro, mas que eles são polos distintos da mesma medida, né? Então, por exemplo, o que para um pode ser muito frio, por exemplo, para a gente 10 graus é muito frio, mas se você vai para no pessoal que mora lá nos extremos dos polos da Terra, 10 graus não é nada, é até um calorzinho gostoso, né? Isso. Então, o que é falado bastante, né? Que é usado até o exemplo da temperatura, né? É isso que você acabou de falar. Se a gente for considerar o frio, por exemplo, no inverno aqui, 10 graus, onde a gente está com frio. Se a gente for ver lá no extremo, sul, Santa Catarina, onde está menos 10. Se a gente for considerar 10 graus, para eles estaria calor, né? Já estaria agradável, não seria tanto frio. Então, a gente consegue medir se for a mesma natureza. Então, amor, desamor, eu tenho a mesma natureza. Então, eu consigo graduar essa polaridade. Eu consigo, se eu tenho um, automaticamente, consequentemente, eu tenho outro. Consequentemente, eu tenho outro, que é o desamor. O que depende é o quanto que eu vou me graduar, né, andar nesses degraus para polarizar no outro sentido, que é o que também é dito. Quanto mais próximo do lado positivo, mais próximo à unificação ao todo eu fico, do que o polo contrário. Então, a gente pode considerar, quanto mais amor eu tiver, mais próximo do todo eu vou estar. Quanto menos, eu vou estar me afastando. Porém, é a mesma coisa. Eu tenho outro. Você tem outro quê? Eu fiz assim. Ah, tá bom. Então, peraí, tá que a vovó tá falando no microfone aqui, ó. Então, tem que ficar quietinho, senão você vai lá com a mamãe. Então, tem essas coisas, né? Não tem como a gente mudar, por exemplo, polaridade. Se eu tenho amor, o desamor, e eu quero transformar isso em alegria. São duas naturezas diferentes. Posso estar pegando aqui. Então, são duas naturezas diferentes. Então, eu não consigo fazer a graduação. Transformar uma raiva em outra coisa que não seja vinculado dessa mesma natureza. Então, é basicamente isso que o livro fala na questão da polaridade, e é legal o que o Code falou também, porque muitas vezes a gente acredita que são coisas opostas, né? E não é. Então, o bem e o mal. Então, se eu for colocar numa régua, do lado positivo, eu tenho bem. Do lado positivo, eu tenho mal. Um lado totalmente oposto. Vamos supor que eu tenho aqui uma graduação onde eu consigo medir, colocar nessa régua. Então, conforme eu vou baixando a graduação desse bem, eu vou tendo menos bem. Menos bem, menos bem, menos bem, menos bem, chegou no zero. Aí agora eu estou tendo mais mal. Mas é a mesma natureza. É o mesmo sentimento, tem a mesma emoção, então eu vou graduando. Então, por isso que a gente fala, aquelas pessoas que a gente consegue enxergar tanto a luz quanto as trevas, então é aquela pessoa que tem em potencial o lado oposto. Aquele que é luz demais, a gente pode entender que se ela se deixar cair, ela vai tender a ir para as trevas. E vice-versa. Aquelas pessoas que estão no polo oposto, se conseguir tocar, virar a chave para ela conseguir a graduação do lado oposto, a gente consegue polarizar isso
para o outro lado, mais próximo a serviço do todo. Então, é bem essa questão. Então, aqui ele fala, né? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, que a gente acabou de falar, né? Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, se a gente encontrar a chave para fazer essa transição, tanto em ser humano quanto na vibração, porque é vibração. Se a gente está no amor, a gente está vibrando mais alto. Se a gente está no desamor, a gente está vibrando mais baixo. Então, se eu encontro essa graduação, eu consigo aumentar a vibração aqui, né? Aperto o botãozinho, aumenta a vibração, amor. Né? E a gente falando na categoria dos orixás, onde eu tenho os tronos. Se eu tenho, pegando o exemplo do Code, se eu tenho o trono do conhecimento, de um lado positivo, eu tenho Oxóssi, que é o expansor, e tenho Obá do outro lado, no polo negativo, que é a concentradora. Então, para eu conseguir obter um conhecimento, eu preciso me concentrar no estudo de algo, onde eu foco a minha atenção para o estudo, para vídeo, onde eu quero entender o livro. Então, eu foco a minha atenção para isso, para que, com o foco aqui, eu consiga expandir o conhecimento que eu tenho dentro de mim. Então, é essa a questão. Vamos pegar, antes de você falar, cara, pegar um outro exemplo que parece ser oposto também. Iemanjá e Omolu, onde Iemanjá é vida e Omolu é a morte. Porém, você percebe que é a mesma coisa. Vida e morte nada mais é que, para a gente viver em algum lugar, eu tenho que morrer em outro lugar. Para eu vir para a Terra, eu tive que morrer em algum outro lugar. E para eu ir para um outro lugar, sair da Terra e ir para outro lugar, eu morro aqui e saio e transmuto para um outro lugar. Então, eu mudo de estado físico, eu mudo de estado de composição, porque a gente sabe que aqui no plano terrestre a gente tem essa densificação da matéria. Então, por isso que a gente tem o corpo carnal, para viver as experiências específicas desse plano terrestre. Então, eu estou aqui, quando eu estou vivo aqui, ou quando eu estou vivendo algo em algum lugar, eu estou no mistério de Iemanjá. E quando eu transitei de um estado para o outro, eu passei pelo portal de Obaluayê e passei para o mistério de Omolu, que é essa passagem de um estado para o outro. Encerrei um ciclo, comecei o outro. Então, a gente consegue entender o trono da geração com isso. Só que, ao mesmo tempo que eu passei por Iemanjá e estou em Omolu, voltei para Iemanjá, porque em algum lugar eu estou vivendo. Se a gente for olhar o fator de Iemanjá é criação, gerador. De Omolu é paralisador. Então, se a gente tem, por exemplo, vamos usar um exemplo assim, se eu estou com um caso em que uma pessoa está caindo no vício, eu posso usar o fator de Omolu para paralisar o processo daquela pessoa. Se ela está se degradando em algum momento, eu posso solicitar a ajuda de Omolu para ele paralisar aquela pessoa, para que ela fique estagnada onde ela está. Porque se ela está num carro indo para o abismo, ela vai se esborrachar lá embaixo. Então, se eu consigo paralisar o carro, ela vai ficar um tempo aqui. Então, ela vai ter um tempo maior para pensar, analisar, refletir sobre esse processo que a pessoa está passando. Então, é aquela questão da polaridade, certo? Pode falar, Ká. Na verdade, seria uma dúvida. Então, poderia dizer
que o Nagual e o buraco negro, eles eles estão em polos distintos, porque eu tenho a sensação que, por exemplo, no Nagual, tudo que você intencionar, você consegue criar, né? E já o buraco negro, ele puxa tudo isso que está criado já. Então, mas ao mesmo tempo que ele suga tudo, existe tudo e nada ao mesmo tempo lá dentro. A gente acha, né? Talvez eles não sejam da mesma natureza. Então, eu acho que a gente não consegue fazer analogias colocando os dois no mesmo nível. Eu acho que é um pouco diferente. Porque o Nagual também é o tudo e o nada, porque ele é o vazio. São paradoxos que se tocam. É verdade, são as extremidades que se tocam. Então, enquanto no Nagual eu não tenho nada, onde eu posso criar, eu tenho o buraco negro no outro lado oposto, onde eu tiro tudo. Apesar de que eu acho ainda falta alguma coisinha aí para encaixar. Falta a gente conhecer um buraco negro de fato. É verdade, falta a gente conhecer o buraco negro. Não tem como saber. Só que o Nagual não Exato, suga. exato. O Nagual não suga, ele é estático. O buraco negro, ele já puxa tudo. Sim, Então, se você entrar cair no espaço do buraco negro, ele vai... Sim, como se fosse um aspirador gigante. Uma forma de entender o buraco negro, que foi o que Pai tá no médico. Peraí. Se a gente for entender o buraco negro como o seu maioral fala, para vocês me entenderem, entendam que eu carrego o mistério do buraco negro. Caminhando com o seu maioral, eu vejo assim, ele é essas duas partes, a luz e a sombra, então ele está naquele nível. Ao mesmo tempo que você, se você entrar dentro da parte do buraco negro, ou você encontra a sua luz, ou você encontra todas as suas trevas, porque ele é um ser assim, onde ele não vai te dizer, não siga por esse caminho, porque você vai encontrar suas trevas. Ele é totalmente assim, você está seguindo esse caminho, muito bem. Ele vai começar a mexer nas suas sombras, te dando corda. Porque lembrando que ele é o senhor das charadas, né? Então ele vai criar armadilhas para que você caia, porque somente você experienciando as suas próprias sombras é que você consegue chegar na consciência de quem é você. Então por isso que ele não barra ninguém, ele dá corda, vai dando, vai dando, vai dando. Quando você perceber, você já caiu na armadilha, você já se lascou, você olha para o espelho e você fica com vergonha, porque você caiu na armadilha do seu maioral. Pode falar, Cô. Não, complementando, né? Que nem os buracos negros, né? Até fazendo analogia com a questão do mistério do ser maioral, né? A tendência deles é realmente sugar de forma indiscriminada, né? Então, você consegue encontrar desde partículas ali materiais, né? E partículas de luz, por exemplo. Então, fazendo uma analogia mais próxima, assim, da gente que é ser humano, né? Seria justamente essa parte que você consegue encontrar tanto suas sombras quanto suas luzes ali para encontrar a plenitude da matéria, né? A matéria não, do ser, né? Seria de forma analógica, né? Porque a gente não tem, bom, pelo menos eu não tenho informação, conhecimento exata do que é o buraco negro, né? Diferente, não sei se vocês assistiram o vídeo do professor Laércio Fonseca, onde ele tem explicação, né, de como cientista, como físico, como astrofísico. Então, ele tem um conhecimento para dizer,
Não, não vai mexer. Ó, eu vou chamar a sua mãe para vir te buscar. Então, fica quietinha. Então, assim, ele tem conhecimento, por exemplo, de explicar essa questão da física. Então, ele fala das partículas, fala não sei o quê, que é muito interessante, até as porradas que ele dá no menino, de tanta besteira que até mesmo quando ele faz a pergunta, eu respondi a mesma coisa que os meninos falavam. Falei, nossa, que vergonha, ainda bem que eu não sou eu que estou lá. Ele dá muita porrada, porque ele tem conhecimento. Então, igual na questão do que ele deu o exemplo do foguete, né? Que para você ninguém lança um foguete, senão numas áreas específicas bem próximo à linha do Equador, porque o trajeto vai ser menor, então o custo vai ser menor. Só que você não joga o foguete para cima, porque senão ele vai e ele volta. Então você tem que inclinar, você precisa dar um impulso até um certo ponto, aí você desliga tudo para ele começar a cair. Só que aí, ó, que louco, né? O cálculo matemático perfeito, onde ele vai, ele proporciona até um certo ponto. Aí agora ele vai começar a cair. Vai começar a cair, só que não está parado, né? Ele está em movimento, até tudo, tá tudo em movimento, então ele começa a cair até cair num ponto onde ele começa a flutuar, porque já saiu dessa atmosfera que ele cairia de novo naquele ambiente, né? Que cairia, que tem, esqueci o nome, a gravidade. Não? Então aí ele começa a seguir o rumo dele. Então trocentos cálculos que eles fazem lá para encontrar velocidade, peso, blá 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 blá, blá, né? Para ele conseguir fazer esse cálculo. E apesar de que eu nunca imaginei, nunca pensei nisso. Quando ele falou também por que eles jogam colocam esses lançamentos na linha do Equador, até meio que buga a mente, porque a gente não para pensar nisso, né? Onde a saída é muito mais curta. Aí você fica pensando, né, como assim a saída é mais curta? Não é tudo igual? Então falta informação para a gente entender. Então, muitas vezes, as pessoas que falam sobre espiritualidade, as pessoas que falam sobre extraterrestres, não têm informação suficiente para ver o que é lógico, o que é possível e o que não é possível. E uma coisa que ele falou que aí a gente começa a pensar o quanto eu estou viajando na maionese, que é a questão da fantasia, da imaginação que nós temos para criar alguma coisa. Que nem ele falou assim, meu, a tecnologia dos caras lá fora é muito, 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 muito avançado. Só que quando a gente pensa neles, a gente iguala a nossa tecnologia, porque a gente não tem conhecimento do que eles têm. Então aí a gente começa a trazer. É a mesma coisa pensar no todo, em Deus, trazendo a nossa realidade. Só que não é. Então, nessa da gente falar das polaridades, a gente chega até num certo nível de entendimento, mas fora do que a gente tem de capacidade de experienciar e de conhecimento que a gente tem aqui, fica muito limitado. Então, dentro do que a gente consegue, né, analisar, a gente vai dentro dessa analogia das polaridades de positivo e negativo, luz, sombra, e assim em diante. O que eu acho interessante do que o Laércio fala, voltando um pouco, é que ele tira totalmente a máscara romântica de Deus, a máscara romântica da espiritualidade, onde a gente pensa, né? Nossa, meu Exu está do meu lado 24 horas, meu anjo da guarda está lá, firme e forte, chamei meu caboclo, ele está ali. Mas se a gente for pensar, eu já assisti uma palestra ao vivo do Laércio há alguns anos atrás. Ele fez esse mesmo cálculo para chegar na quantidade de reencarnação que cada espírito tem aqui dentro da Terra. E realmente não bate, não bate. Não dá para a gente ter reencarnado trocentas mil vezes. Aí, se a gente for ver numa sessão de regressão e tal, eu fui a Cleópatra, eu fui uma bruxa de não sei quantos anos, que foi não sei o quê. Será que se a gente for contar
fazer essa contagem, será que vai casar a informação de que, nossa, deu tempo, deu sair dessa época, cair nessa outra época, cair nessa outra e viver hoje? Ou nós estamos vivendo uma ilusão onde foi implantado uma informação de que nesta vida você vai ter essa informação, então você vai acreditar que você é de família oriental, que veio do Japão, que seu pai não sei o quê, e tá não sei o quê, guerra, samurai, blá. E as outras vidas? Da onde vem? E a informação da época de bruxa, da época de não sei o quê? Como que casa essa informação? Aí a gente vai pensar no lado espiritual, onde o seu maioral já deixou bem claro de que ele está aqui, está em vários lugares. Na espiritualidade, a gente sabe que o tempo é diferente, mas também se a gente for considerar que hoje, na nossa tecnologia tão chinfrim que a gente coloca lá a inteligência artificial para criar um texto voltado para um tema, arquitetura, foi o que eu fiz com Luna, o texto para o Luna lá, para ver o que saía. Eu usei o texto que eu tinha feito para o projeto, e ele foi fazendo, pegando da onde? De um banco de dados. Se na nossa tecnologia chinfrim já consegue fazer isso pesquisando sei lá onde, de coisas que era da minha cabeça, e ele melhorou, colocou coisas ali, eu falei, nossa, já tinha esse projeto pronto, né? Que interessante. Mas se a gente for ver, é um monte de informação que ele começa a pegar em banco de dados, o Code pode falar melhor sobre isso, e junta. Ah, o tema é esse, jogou. Por que seria diferente com a espiritualidade? Por que seria diferente relacionando com os extraterrestres? Será que a gente é tão assim, estrelinha, ao ponto de ter uma renca de espírito aqui, só esperando eu fazer uma pergunta para poder me responder? Ou será que eu não entrei no chat? No livro do Ogum Sete Estrelas, ele explica como eles, espíritos, conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ou será que não é algo que eu acesso, onde eu jogo a pergunta, aí vai lá no banco de dados, né? Ah, é isso. Então, eu só preciso afinar o meu Wi-Fi. Então, se a gente for fazer essa analogia, o desenvolvimento mediúnico é essa captação de conexão com Wi-Fi para eu conseguir me conectar a essa rede, para conseguir ouvir melhor. E eu não acho ruim que seja dessa forma. Eu acho até lógico. É muito mais produtivo, digamos. Dá para fazer muito mais coisa. Coisas mais básicas, deixa para a inteligência artificial fazer, e quando realmente for um caso crítico, grave, que precise de uma atenção maior, aí sim, eles atuam de forma mais, digamos, presente, que foi o que ele falou. Ah, acendeu a luzinha. Ah, acendeu a luzinha, então vem lá o encarregado, olha lá, equipe tal, vai lá ajudar fulano de tal. Aí tudo bem. Né? Por isso que diz que o todo é mental, né? Porque só através da mente é que se dá para estar o quê? Dá para estar em vários lugares ao mesmo tempo, exatamente. A gente dá para fazer isso, perceber isso através da apometria, das projeções, projeções conscientes, onde você está ali fisicamente aqui, eu me desloco e vou fazer outra coisa. Estou conversando com, sei lá, o Luna em outro cômodo aqui. Pode falar, tá? E quem que garante também, né, que nós aqui, hoje encarnados, né, não somos resultados
de memórias de DNAs, né? Porque assim, a pedra ela acumula memórias desde de quando ela começou a existir. E, tipo, a nossa mecânica ela é outra, né? A gente é um corpo que morre. A pedra, eu não sei se ela morre ou não, enfim, se ela vive para sempre. Mas esse não é o caso. O caso é que, a partir do momento que o nosso corpo morre, ele morreu, mas só que ele vai ter a sua memória ali, a sua memória genética e tudo mais. E aí, vamos supor que um outro espírito desse aqui pega esse acúmulo de memórias que ficou na matéria e, sei lá, a partir do divino que cria do jeito que eu nunca vou entender, coloca naquele ser ali as memórias necessárias para ele passar essa encarnação, que não necessariamente vai ser dele. Tipo, quando eu comecei a fazer as leituras com a TM, eu comecei a ver que, tipo, não necessariamente aquilo é meu, é eu. Pode ser apenas uma história colocada ali para me ensinar alguma coisa, né? E, enfim, eu acho que é isso. É porque não tem como a gente ter certeza, né, da reencarnação de fato, tipo, só porque houve um estudo a partir do espiritismo e tudo mais, mas sei lá, é muito confuso. Acho que travou. Ixi, a Jean saiu. Caiu tudo aqui. Que coisa de louco. Oxi. E ninguém apertou nada aqui, hein? A Kiara só passou e desceu. Desligou o computador. Eu, hein? Peraí. Deixa eu tentar entrar aqui de novo. A bateria estava normal. Eu sou a rainha. Tá ligado na tomada. Na minha cara, que eu esqueço de carregar. Nossa, que... Ah, tá. Tá dizendo aqui, a videochamada foi encerrada porque o computador entrou em modo de suspensão. Nossa, e ontem aconteceu uma coisa meio doida assim comigo também. Eu tava assistindo um vídeo do Paranormal, que era... Ixi. Eita, nós. A boca tá afiada. Influência do dia. Não mexe não, não mexe não. Uhum. Deixa aqui. Oi, Ontem vamos aconteceu voltar aqui. a mesma coisa comigo. Eu tava assistindo a televisão aqui, Inimigos do Propósito. Aí, tipo, quando eu comecei a dormir, trocou, tipo, simplesmente verdade? trocou o vídeo. Quando começou a passar uma meditação guiada de um cara tava falando, bom, agora que você dormiu, nós vamos fazer isso, 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 você vai entrar em contato com a sua alma. Não, é sério mesmo. Eu tomei um susto, tipo, até desliguei a TV. E tava sozinho, Eu tava detalhe. sozinho em Eu casa. tinha ido na casa do Code da Carol. Nossa, eu gelei, velho. Agora que você dormiu, vamos mexer na sua... E não ficou nem no histórico. Não ficou no histórico, tipo, o vídeo, tipo... E eu fiquei tentando caçar o vídeo e depois não achei. Vixe, até tinha. Vixe. Então, e com toda a tecnologia agora da inteligência artificial, né? Do Google, celular, a gente conectado direto. Essa TV tem a inteligência artificial, tipo, tem a Alexia lá. Vai parecer, vai parecer. Então, aí vai começa a guiar, né? Aí para uns lugares que a gente Precisa, né? nem imagina. Era muito duro. A tela toda preta. Na mesa. Segunda nem vai aparecer. Enfim, não sei se consegui explicar aquilo que eu falei antes, mas é tudo uma confusão mesmo. Eu não ouvi. Você estava falando, desligou tudo. Repete para mim, por favor. Eu nem lembro mais que você está assistindo.
Tia me colocou aqui, o Pablo Marçal fala sobre isso, que no futuro vai ter uma guerra entre eus no futuro com a inteligência. Porque assim, só que eu vejo, eu vou assistir esse vídeo do Pablo Marçal e eu concordo com ele. Porque assim, nós, seres humanos, se a gente despertar onde eu me conecto com a minha essência e eu vivo a minha verdade. A minha verdade, ela não vai ser constante. Tá bom. Ela não é constante. O que eu penso hoje, se eu pego mais informação amanhã, esse conhecimento ela vai se transformando em outra coisa, porque eu começo a ver um pouco daqui, dali. A inteligência artificial, ela começa o meu eu de antes é um, o meu eu de hoje é outro diferente. Então, é isso que ele fala, que vai ter conflito entre, mas eu de ontem e eu de hoje. Mas ontem você falou, tá, mas hoje eu já não estou pensando mais assim. Porque a inteligência artificial pega informação. O ser humano, ele tem a informação e tem o emocional, tem a consciência, tem essa conexão com o que é invisível. Pode falar, Cô. Um ponto interessante, né? Em questão de inteligência artificial, é que a grande maioria dessas inteligências artificiais que são evolutivas, né? Elas seguem a questão da geração, né? Onde, por exemplo, uma versão, ele acaba sendo uma geração X, né? E, sei lá, depois que ele aprende mais alguma coisa, ele tem um resultado diferente, né? Ele é considerado outro tipo de geração. Então, seria talvez a analogia que a gente faz não seja muito em questão de indivíduo eu mesmo, sabe? Mas sim gerações diferentes de ser humano, sabe? Talvez se fosse comparar. Seria basicamente, essa seria uma ideia de embate entre gerações diferentes da humanidade, como se fosse, sabe? Mas isso já acontece, né? Então, Com o passar do tempo, as gerações mudam. As gerações mudam muito. Se a gente for olhar bem para isso, dá para ver em questão de escola. Até a Nene, para mim, não tinha mudado muita coisa. Mas agora, com criança, você percebe o quanto mudou a questão da educação, o que pode, o que não pode falar, ou como tratar uma criança, o que, sabe, um monte de coisa que você fala, meu Deus do céu. uhum. Oi? Não, só concordei. Sim. Fazendo essa analogia, né, que realmente, inclusive o que você comentou, né, que uma geração anterior não tinha as informações, né, e à medida que a gente vai tendo mais informações, né, essas gerações vão tendo mais informações, vai tendo outros tipos de conexão, né, outros conhecimentos, né, vão gerando outros conhecimentos e outros pontos de vista, né, que a gente atrás não tinha, né, ou as gerações atrás não tinham, e isso casa bastante com o que você comentou. Inclusive, acho que é um ponto que às vezes eu como cara de TI, às vezes acabo acreditando que a própria inteligência artificial vai começar a gerar conflito com ela mesma, assim como a gente gera com a gente mesmo. Verdade. Porque se começar a pegar muita informação, eu não sei se ela vai conseguir. Porque realmente vai ter informação que vai começar a conflitar com aquela mesma, né? Ué, mas não está batendo isso aqui não é lógico. Não tem lógica. Pode falar, Caldinho. Outro dia, depois que a gente voltou da Ayahuasca, a gente fez uma maratona de Matrix. A gente assistiu 3 filmes do Matrix.
E aí, durante a semana, eu fiquei refletindo sobre essa lei, né, da polaridade. Aí me veio, assim, uma reflexão, tipo, até que ponto é realidade, até que ponto é ilusão? Até que ponto a gente acha que realmente está desperto, até que ponto a gente está desperto? A gente acha que está acordado, mas será que a gente não está dormindo? A gente acha que tomou a pílula azul, mas será que a gente não tomou a pílula vermelha? Sabe? Tipo, a gente acha que estamos vivendo a realidade, mas será que isso é uma realidade ou é uma ilusão? Aqui ainda, eu acredito que ainda é uma ilusão. Tudo aqui vai ser uma ilusão. Só que aí a gente volta para a polaridade, são graus de ilusão. Então a gente imagina assim, o adormecido e o desperto. 100% adormecido, 100% desperto. Eu estou nessa caminhada aqui. Eu estou num grau Caminhante caminhando. caminhando. É exatamente isso. Eu ainda não cheguei aqui, porque eu não consigo ver tudo. Uhum. Mas não sei se vocês viram. Eu tinha comentado até com a Regina, mas agora eu não lembro. Tem filmes onde mostram essas coisas, onde a pessoa é implantada na pessoa uma memória, onde ela acha que a vida dela foi aquela. Só que chega num momento que começa a dar conflito, porque ela começa a ter flashes de coisas que não fazia sentido na vida dela ali. Mas ela começa a ter lembrança da vida real e não daquilo que foi implantada como memória. Então, muitas vezes, a gente está vivendo isso. E é isso que dá confusão. Porque às vezes a gente tem uns flashes que você não sabe de onde que é. Meu, o que é isso aqui? Aí, no caso do que a gente está consagrando a ayahuasca, a gente saiu totalmente do padrão. Do padrão que é assistir televisão, notícia, novela, fantástico, blá, Academia, blá, blá. futebol. Isso, saiu. Esse é o basicão. Isso é o totalmente controlável, totalmente adormecido. Futebol, briga por política, blá, 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 blá. Só vivo aquilo. Então a gente começa a dar uma caminhada onde eu consigo ver que não faz mais sentido aquilo. Não faz mais nenhum sentido aquilo que a gente estava vivendo. E agora eu começo a ver outras coisas. Então, na ayahuasca, eu começo a ter outras informações, onde eu consigo enxergar dimensões dos elementais, eu consigo enxergar a dimensão espiritual, então eu consigo enxergar os espíritos, eu consigo enxergar, que nem vocês falando, que no ritual estava movimentado pra caramba a fogueira ali. E eu acredito, porque se você for ver, é uma dimensão que se cruza ali, você começa, como você está no estado alterado de consciência, você enxerga tudo aquilo. Mas muitas vezes quem está do lado de lá não está te vendo. Também pode ser isso que acontece. Então você vê a movimentação, você percebe, porque a sua sensibilidade está muito mais aflorada, só que o outro não. Então você entra num estado onde você consegue ver a célula da árvore, você consegue entender o que o cachorro está falando, né? Ué, porque se são vibrações, você captou, você entrou num outro estado de consciência onde você captou a vibração que estava saindo daquele ser. E você entendeu. Então você começa a ter outras referências. O seu cérebro começa a ter outras referências onde, no seu estado normal, sem a medicina, você também consegue ter um acesso diferente, uma percepção diferente daquilo que é. Eu não digo nem daquilo que é ilusão ou daquilo que é verdade, porque isso também é muito relativo. Aí vem uma capacidade de discernimento daquilo que você está vivendo. E qual é o seu objetivo? Pode falar, Dinho. O que você quer? É o paradoxo divino, né? Tipo,
a irrealidade e a realidade, né? Tipo, nessa existência, né? Tipo, saber quando tem que considerar o que a gente toca real e quando não precisa, tipo, vamos dizer, dar muita importância para isso e sim para aquilo que a gente não enxerga. O que de certa forma é um polo também, né? Tipo, do invisível para o visível, né? Tipo, a mesma natureza na nossa vida aqui, na nossa existência, só que a gente tem que saber conciliar os dois. Sim, o saber conciliar é fundamental, porque você entra na loucura, que é aquilo que o mestre Nuno falava lá no templo. Tipo assim, o limiar entre a sanidade e a loucura tá ali, ó. Você anda no fio da navalha. Se você pender para um lado ou para o outro, você está lascado. Você tem que entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Porque o problema das pessoas que começam a caminhar dentro da medicina é que muitas vezes ela perde o referencial total. Já não sabe o que é uma coisa é, lógica para a vida dela aqui, e a outra coisa começa a entrar em conflito com aquilo que ela vive. Ela já não consegue mais entender, e ainda mais quando as pessoas não têm um entendimento do que é uma incorporação, guias, quem está falando, quem não está, entendimento, compreender qual é a energia que chega próximo de você, principalmente quem é você. Se você não sabe quem é você, para você começar a imaginar coisas que é da sua cabeça, porque a nossa mente, ela é muito, digamos assim, ela engana muito a gente. Então a gente precisa sempre duvidar daquilo que está chegando. Sempre duvidar, até você ter um ponto de referência onde, não, então isso aconteceu assim, assim, assado, isso, não diferencia o real do ilusório. Ter discernimento, né? É o discernimento. É o discernimento. E a mente sugestiva é cruel. Se você se deixar levar por essa mente sugestiva, vixe, você vai longe. Você vai longe acreditando que é verdade, que é real, e para entrar numa loucura achando que é real, é muito fácil. E ainda mais quando a gente tem uma mediunidade de conversar com entidades. Eu quero Quem- bater telefone a mamãe, eu sento lá no fundo com o Tetê com a mamãe. Recado para a Tieme. Ela quer tomar TT aqui no fundo. Só que tem que ser aqui no fundo, não pode ser na casinha. Então, porque assim, começa a ficar. Se eu acredito que tudo é espiritual, também complica. Porque nem tudo é espiritual. Porque o que eu percebi assim, existe um momento específico para este trabalho espiritual. Então, sim, eles vão se fazer presente. Mas não é sempre. Por isso que muitas vezes. Já chamei, ela vai vir. Então, vai ter um momento em que você vai viver a sua vida e você vai estar no silêncio. Se a gente começa a questionar essa parte, vai falar, meu, não estou mais ouvindo meus guias, não estou mais sentindo, mas está tudo certo, porque eles não vão ficar o tempo todo. A caminhada é sua. A caminhada é sua. Num certo momento, sim, você vai sentar, vai meditar, vai se conectar com eles para algo específico. Mas se não for a necessidade da presença deles, não tem porquê. Porque a experiência é sua. Quem está vivendo aqui é você, não o guia, não o guardião. Então tem também essas questões da gente entender que nem sempre a gente precisa recorrer a eles. Pode falar, Cô. Um ponto interessante, né? É que, fazendo uma analogia, ou pelo menos
que eu notei, né, assim, particularmente, é que tem aquele período que eles ficam mais presentes fazendo, tipo uma escola mesmo, né? Eles dão uma lição ali para você faz exercício, e tem aquele período de consolidar aquilo, que eles vão estar um pouquinho mais só observando, muitas vezes nem vai sentir eles ali, e você tem que ficar com si mesmo, né, para dar esse tempo, né, de absorção. É uma coisa que você fica ingerindo muita informação e você não consegue digerir se você não tiver aquele tempo para você ter justamente esse tempo para si mesmo, né? Exato. Que é o tempo de digerir, de processar todas as informações. Se não é o que acontece com a maioria das pessoas que não tem um período entre uma ayahuasca e outra, em que ela fica dependente do processo da ayahuasca, na ayahuasca, porque ela precisa de informação. Não, eu só consigo ter conexão na ayahuasca. Aí vai, final de semana, todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. E não vai. Aí já é a sua mente entrando em colapso de criando coisas. Porque não tem um paralelo. Por isso que é muito difícil para as pessoas que estão na caminhada da ayahuasca vir para um terreiro num desenvolvimento mediúnico, porque não tenho acesso, não vejo nada, não consigo ouvir, sabe? Fica difícil, porque uma coisa é com a ayahuasca. Ó, é isso aqui para você ver, ouvir, incorporar, é muito fácil. E sem o quanto você se conhece para se neutralizar, para colocar o seu ego de lado, para que a espiritualidade possa se manifestar através de você. O meu propósito aqui dentro do terreiro é com que vocês entendam isso. O ego fica lá para fora. Não digo que ele não seja importante, ele é muito importante no seu dia a dia. Mas na hora de trabalhar com a espiritualidade, ele precisa ficar de lado. Então não tem incorporação forte ou fraca, não tem mediunidade forte ou fraca. A importância de quem tem uma mediunidade de clarividência, de clareaudiência, de vidência, de incorporação, de premonição, é todo mundo igual. Cada um vai encaixar num ponto específico dessa caminhada, onde o conjunto vai ser importante para a gente dar continuidade ao projeto. Ah, o que você está sentindo, tal. Então, mas primeiro, cada um precisa entender qual é a sua mediunidade. A minha mediunidade não vai ser igual da Kaori, nem do Koji, nem da Fanny, nem da Carol, do Felipe, da Regina, da Ju. Então, cada um vai ter uma mediunidade diferente. E a gente precisa descobrir qual é a sua mediunidade. A sua mediunidade é a sua. É aquela que você vai desenvolver. E todas as mediunidades, elas são possíveis de desenvolver. O que vai depender é da sua dedicação para desenvolver isso. Nem todo mundo que está dentro do terreiro precisa incorporar. Não tem necessidade de incorporar. Porque a incorporação, a manifestação de um espírito através da incorporação é para um trabalho específico. Fora de um terreiro, fora de um atendimento assim, não tem necessidade de incorporação. É muito mais canalização. Num trabalho de terapia, numa constelação, é muito mais a canalização de eu conseguir ouvir uma intuição. Olha, é isso. É muito mais sentir o que o campo está dizendo. Então, essa questão da memória que fica, né, que o Dinho falou, é verdadeiro, senão a gente não conseguiria sentir o campo na constelação. Então, se eu colocar, uma vez eu fiz esse exercício num grupo que eu fiz em Santo André. Eu peguei nomes de pessoas conhecidas ou palavras, onde ninguém sabia o que tinha. Coloquei dentro do envelope branco e entreguei para as pessoas. Aí as pessoas colocavam no chão e ficava sobre aquele campo, daquele papel. Ninguém sabia o que era. E elas começavam a falar. O exercício era, me fala o que está vindo dentro desse campo que está do envelope. E as pessoas começavam a falar. Ah, eu estou sentindo tal. A pessoa, e tinha um nome específico, que era Adolf Hitler. A pessoa passou mal.
por causa do campo que foi criado, que vibra nesse nome. É só um nome, era só um papel, mas a memória que traz o nome, o nome, a energia que traz o nome é muito denso. E a pessoa nem é assim, não tem mediunidade, todo mundo é médium, mas não tem uma mediunidade desenvolvida, não tem nenhuma religião específica. Ela estava lá participando da constelação. Então, é uma energia, é vibração, é captação do que carrega de memória aquela palavra. Por isso que aquele exemplo do japonês, Hashimoto não, da água, como chama ele? Oi? Masaru Emoto. Funciona, porque você vai colocar palavras como amor, harmonia, aí você vai falar para a plantinha, ai, como eu amo você, como você tá lindo, como isso, né? E a planta vai sentir toda aquela energia. E aquela outra que você vai falar, ai, como você é idiota, ai, como você é ridículo, como eu te odeio, e que acontece. Aquele filme que eu coloquei lá atrás para vocês assistirem, do Quem Somos Nós, fala exatamente sobre isso, que é a física quântica. E se a gente for olhar a linha de raciocínio, também é com nós, seres humanos, também é com as crianças. Se eu tratar a criança com agressividade ou com ignorância, falta de paciência, é aquilo que ela está recebendo de vibração, porque a nossa carga na fala também carrega uma memória. E é isso que as crianças recebem. É isso que o outro está recebendo. Às vezes, assim, né? Você está lá num grupo de pessoas, a pessoa faz uma coisa e faz, puta merda, que coisa, né? Que coisa mais ridícula. Mas você não fala nada. Mas você está lá, se mordendo por dentro. Meu Deus do céu. Precisa falar? As pessoas já sentem a energia, né? Somos 70% água. Então, a gente capta a vibração, a energia. Então, muitas vezes, quanto mais tempo a gente vive com as pessoas, a gente vai conseguindo perceber, aquela pessoa já não tá tão bem. O que você tem hoje? Né? O que aconteceu? Com um parceiro que convive, dorme, acorda, você sabe, chegou, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá, não, tá, o que aconteceu? Conta para mim, você tá com uma energia boa, você tá feliz, tal, né? O que aconteceu? E a gente sente, quando a pessoa chega cansada do serviço, tal, você sente aquela coisa, parece que jogaram também um fardo nas costas da gente, porque a energia chega assim, aquela nuvem cinza, né? Entrando junto. Aí até dissipar tudo aquilo, leva um tempo, aí aí vai dando uma aliviada. Mas são as energias, né? Então, a questão da polaridade, da gente entender qual é a polaridade, qual é o sentimento, a emoção que a gente está vibrando. Mas para eu identificar isso, eu preciso saber quem sou eu, como eu sou. Eu preciso me conhecer. Porque eu me conhecendo, eu vou entender, putz, eu estou vibrando na raiva. Qual é o oposto da raiva? Então, eu vou lá e começo a graduar. Eu aumento a minha vibração para naquela mesma emoção, eu vou graduando. Puta, eu tô com ódio tremendo hoje. Então eu vou vibrar no amor. Então, eu vou graduando. Ódio, menos ódio, menos ódio. Já não tô com raiva, já não tô com ódio, já tô melhor. Então, eu preciso me conhecer primeiro. Pode falar, cara. E uma experiência que eu já fiz até comigo mesmo, pegando esse seu exemplo, quando você está vibrando nessas emoções, assim, tipo de raiva, de etc., não adianta você querer já ir direto para o amor, que não consegue. Não vai. Você coloca, que seja uma frequência de amor, você fala, meu Deus, que merda. Então, não dá. isso que você está falando, essa gradatividade é muito importante para que você consiga ir até aquele polo que você quer chegar, porque não dá para ser ponte direta, né? E uma coisa que eu tive a experiência nessa ayahuasca,
que eu senti de levar meu cristalzinho, né, o translúcido, e eu comecei a conversar com o cristal, assim, sabe? E aí ela estava me explicando por que que o cristal, ele consegue transmutar a energia das pessoas, dos animais, do ambiente. Porque se você olha para ela, ela é translúcida, ela é transparente, mas quando ela é colocada no sol, ela consegue, ela reluz as 7 cores do arco-íris, porque ela sabe qual é já a essência dela. Então, por mais que ela esteja no polo negativo, no ambiente com polo negativo, ela consegue trazer essa essência que a luz, né, a luz, o polo oposto, né, o polo do outro lado da sombra, para aquele lugar que onde ela está. E foi engraçado que eu comecei a girar ela assim, e ela começou a mostrar tipo uma cor fluorescente, assim, porque eu carrego todos os mistérios, todas as cores, tudo que é necessário, porque eu sei quem eu sou. É isso mesmo. E dá para a gente fazer isso de forma muito rápida, só com a respiração. Testem. Testa. Respirar para transmutar a energia, seja qual ela for. Como a gente falou no começo do livro, o todo é mental. Nós somos mentais. Então, se eu determino, se eu já percebi, não tá legal, vou transmutar essa energia, vou respirar. E quando eu respiro, tudo aquilo que está denso em mim, respirar funciona muito. Ela vai se dissipando, vai se dissipando. Aí quando eu consigo entrar num ponto neutro, aí aí eu decido, o que que eu quero agora? O maior narcótico é o oxigênio. Exatamente, tanto é que em excesso a gente fica meio bilolei também. Pode falar, Cá. É que, tipo assim, que nem naquele experimento da água, né, do japonês lá, eles colocam a intenção na água e ela se cristalina, né? A partir do momento que você coloca a consciência na respiração consciente, você já está pontuando a intenção de querer melhorar. Então, é como se o mecanismo naturalmente já ajudasse a você se acalmar, só que o plus da intenção potencializa isso e te ajuda. Exatamente. Sim. Os exercícios de crise de ansiedade. Eleva a inteligência emocional, exatamente. Uma pessoa com crise de ansiedade, você conseguindo trazer ela para a sua respiração, quando trabalhamos 5 sentidos, nos traz para o momento presente, exatamente. Então, na meditação também o foco é esse, ficar no momento presente, o agora, o agora. E em todo momento, se você praticar, quando você estiver trabalhando, caminhando, dirigindo, o que é que seja, você praticando o agora, a sua atenção fica plena, plena. Em aula, não tem coisa melhor. Em vez de anotar, você fica lá respirando, respirando para manter no agora. Você não precisa anotar nada. Você não precisa anotar nada, porque você está presente, vivenciando tudo aquilo. Então, aquilo grava na sua memória. Então, você não precisa ter algo escrito para relembrar, porque você vivenciou aquilo plenamente. Então, quando você for, por exemplo, se você na aula, nos estudos, se você está lá presente, prestando atenção, focado, até o sono vai embora. Mesmo cansado, se você pratica a presença, o sono vai embora porque você começa a entrar na informação que está chegando. Aí você começa a gravar aquilo. Aí quando você vai precisar daquela informação, ela está lá, porque você estava presente quando você criou aquela conexão. É muito louco, gente, isso. E para a gente acessar, seja o Nagual, seja o campo acástico, também é você exercitar o agora e pegar a informação. Eu não sei exatamente como que é feita a ressonância harmônica do Hélio Couto, mas eu desconfio que seja exatamente isso, onde a pessoa que se colocou, a pessoa, no caso o Hélio Couto, é igual ao cartório, você deu fé no cartório para ele colocar um selo e assinar. Você deu fé que
Se o cartório fez isso, aquilo é validado. Quando o Hélio Couto fala, eu te dou a ressonância harmônica de tudo aquilo que você pediu. Você deu fé de que o Hélio Couto vai dar uma ferramenta para que você alcance aquilo que você pediu. Só que ele sempre fala, você vai ter que continuar estudando. Não é que porque você pediu você a falar fluentemente a língua inglesa, que você vai colocar só o livrinho debaixo do travesseiro e ficar de boa. Você vai ter que estudar. Só que a catarse daquilo que você tá recebendo, ela vai vir também. Que nem você, o empresário que pede, eu quero mais faturamento. Tá, você quer mais faturamento? Ok. Então vai entrar mais cliente, você vai ter que contratar mais funcionário, você vai ter que melhorar a sua cozinha, você vai ter que melhorar isso. Ah, mas aí eu não quero, né? Eu acordo 8 horas da manhã, vou ter que acordar 4 horas da manhã? Não quero. Mesma coisa as mandingas dos guias, exatamente. É você sair da sua zona de conforto. Você foi lá, fez uma consulta com uma entidade. A entidade falou, faça isso, 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 porque da minha parte já está feita. Então, a partir do momento que você foi lá com fé, falou do seu problema, a entidade chegou para você, então você vai fazer isso, você faça, porque realmente já está feito. A partir do momento que você faz com a fé, é só você acender vela. Acendeu a vela? Ótimo, está feito. Solta, que é o que ele fala. Solta. Não fiz nada lá e a mulher sentiu uma diferença, né? Que nem a Tia está falando. Que uma mulher entrou em contato com ela pelo WhatsApp e falou que contou a história triste da vida dela. Aí a Tia falou assim, não, então eu vou fazer, acender uma vela, colocar seu nome no altar e tal. Esqueceu. Mas a mulher, ela recebeu aquilo como verdade. Para ela funcionou a vela invisível, a vela imaginária, que a Tia me falou que ia colocar. E muitas vezes, eu sei que isso é verdade, porque eu também, já aconteceu isso comigo. Para várias pessoas, eu não vou colocar seu nome lá, mas o que eu sinto naquele momento é realmente, eu já estou acendendo a vela, fazendo a oração para a pessoa, colocando o nome dela. Muda, porque a pessoa recebe. A vida dessa mulher que falou com a Tieme mudou, melhorou. Ela saiu daquele perrengue com uma vela imaginária. Percebe que é você conseguir mudar. Então, é aquela polaridade. O fato da Tieme ter falado, eu vou acender uma vela, ela fez isso aqui, ó. Puxou para cá. Porque ela acreditou. Então, ela melhorou. Eu falei, não, agora, ufa, não estou sozinha. Eu não estou sozinha, tem alguém me ajudando lá do espiritual. Não, os guias da pessoa vai estar me ajudando. Tá? Igual quando o seu maioral fala, eu estou com você. É mentira? Lógico que não, ele está lá com você. Você acreditou. Porque é mental. Pode falar, Dinho. Da mesma forma que a pessoa pode acender a vela e não ter toda a estruturação mental, a intenção e não resolver nada, né? Exatamente. O oposto também é verdadeiro. Pode falar, Cô. Um ponto interessante, né? Até em questão dessas velas, alguns exercícios, né, que você vê em algumas linhas, né, de estudo de magia, etc., né? É justamente a parte da mentalização, né? Que é você conseguir, né? Não digo enganar o seu cérebro, mas você conseguir criar a própria fé, né, do que aquilo existe, do que você consegue sentir aquilo, mesmo não tendo uma matéria física, né? Isso estou muito casado com que o mundo é mental nesse sentido, né? Porque se você sente, você ter a certeza, a plenitude daquilo, realmente aquilo né, dentro de você e é dentro da sua realidade, né? Isso acaba refletindo pro externo, né? Porque o interno também reflete pro externo e o externo reflete pro interno, né? Sim, exatamente. O que ferra tudo é a crença limitante que a gente carrega. Então a gente acredita que o lado negativo acontece, mas o positivo não. É que nem aquele carinha lá que foi no Paranormal Experience que materializava as coisas. Ele falou que não materializava nada pra ele, mas ele materializava as balinhas. Materializava as balinhas, exatamente.
Pode falar, Dinho. O Cristo, né, ele fala lá que os milagres, entre aspas, que ele fazia, era por conta de nunca duvidar do poder da mente, da criação, e de que se ele acreditasse fielmente naquilo, tipo, aquilo ia acontecer. Ele falou que todos os ditos milagres que ele falou que ele fez foi através desse tipo de mentalização, e que todo mundo é capaz de fazer isso. Sim, exatamente. É o que ele fala. A tua fé te curou. Não foi você tocar na minha túnica, não foi você me tocar, não foi você me ouvir. A tua fé te curou. Por isso que você pode cair em todos os sentidos, menos na fé. Porque se você deixar de acreditar, você está lascado. Para você voltar a acreditar, você vai ter chão. Vai ter que trabalhar muito para conseguir voltar a ter a fé de volta. É bem essa questão da... Então, eu acho bem interessante ouvir o Laércio Fonseca, porque ele fala bem diferente das outras pessoas que falam sobre extraterrestres. E ele é muito direto, não tem papo na língua. Ele quer xingar, xinga, quer falar palavrão, fala, não tem aquele mimimi, né? Ele vai e fala. Então, é interessante, porque ele tem conhecimento também. Então, até jogar um balde de água fria e falar, Deus não existe, Deus é uma super inteligência lá, ele até deu o nome, né? Esqueci o nome que ele deu lá no vídeo. Aí, que ele fala que é um ETzão lá que manda em tudo. Super ferrado de inteligente e que comanda tudo. É possível? É possível. É possível. Pode falar, Felipe. Tem barulho. Boa noite. Boa noite. Então, você falou agora sobre a questão de Deus. Eu lembrei do vídeo da professora Lucia Helena, que ela dá aquele exemplo, eu não lembro o nome do cara, que ele estava num barco e ele descia uma câmera. E até certo ponto ele filmava. Aí ele, tipo, subia aquela câmera e pegava aquela informação. Depois ele descia um pouco mais profundo, né? Fazia a mesma coisa e buscava aquela informação para ele. Ele não precisava mais mergulhar para ter a informação. Aí ela resumiu que a gente é mais ou menos isso. Cada um aqui, um espírito, né? Desce aqui, tem a sua experiência e quando a gente volta para o astral, a gente volta para essa consciência, né? Que é Deus. Ele absorve esse conhecimento e assim vai seguindo. Então, todos somos essas experiências diferentes, né? Que somos armazenados no todo, conforme vai rolando essas encarnações, né? É isso mesmo. Eu faço uma analogia assim também, de ter uma consciência única. Outro dia depois que a Tia me assistiu o filme o vídeo do Laércio, tava até, ela falou assim, bugou minha mente, né? Por conta disso mesmo. E quem criou Deus? Tá, mas se ele é uma consciência que está aprendendo, quem foi antes de Deus? Deus é o todo, é uma coisa. É que quando a gente fala de Deus, a gente humaniza, né? Humaniza e dá forma. Se a gente der forma e humanizar, lascou. Foge totalmente de algo imaginável. Então, eu penso, tem uma teoria matemática em cima dessa linha. Não tem como imaginar uma forma. Mônades ou mônadas? Aqui em português fica mônadas, né? Eu tentei escrever mônadas, mas ele corrigiu. Então, que nem a tia me começou a entrar nesses questionamentos, eu falei, a gente vai ter o ritual de ayahuasca? Pergunta para ayahuasca. Do mesmo jeito que ela teve o acesso para ver as mônadas, né, tia? Para ver as mônadas,
Por que não ver o que tem antes? Quem é Deus? O que tem antes das mônadas, né? E ela falou, não tem nada. Não tem nada antes das mônadas. Porque é um vazio. É o todo. O, tudo está dentro do todo, que é o que fala no hermetismo. Tudo está dentro do todo. Se está fora, não é o todo. E não tem como. É uma criação que aconteceu, que está lá. Ela é. A criação é. Deus é. O todo é. Só. Aí, a partir de um determinado momento, algumas condensações, sei lá, imagino eu, algumas energias foram se juntando. Eu fiz até analogia de joguinho, onde você tem lá duas peças iguais, várias pecinhas iguais, e vai juntando. Taça com taça, copinho com copinho, prato com prato, e vai juntando. E vão formando outras coisas. Vão formando outras coisas, onde vai se condensando, aí se transformaram em planetas, universos, e blá, 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 blá. Chegou no planeta Terra, até conseguir, que aí o Laércio fala no vídeo dele, que para ser habitável, levou muito tempo. Muito tempo. Então, não foi da noite para o dia. Então, muita coisa teve que acontecer antes para começar a chegar as bactérias, a ser criadas as bactérias, né, na água e blá, blá, blá. Certo? Então, é bem nessa linha. Dinho? Aí você falou que a TM teve acesso às mônadas? Como que é? Ou o que que é, o sistema que é, o mecanismo, enfim, como que é dividido? Ela viu. É que são várias. É como bolsas, onde são criadas. Vamos dar um exemplo. Como se fossem vários girinos. Bolsas onde são criadas vários girinos, digamos, mas cada um com uma essência diferente. Aí depois ela vai descendo e gerando dimensões, que é do mesmo jeito que é falado a Gênese do Rubens. Por isso que eu queria fazer um dia que a gente fizesse o desenvolvimento, a gente pegasse nesse ponto para a gente falar sobre isso, para poder desenhar, explicar a questão de como é explicado a Gênese de Umbanda, trazido pelo Rubens, porque é bem isso, das mônadas, das criações, e a gente pode usar a analogia dentro disso dos orixás, dos tronos. Então, quem está lá nas mônadas é Não vai ser nessa quinta, eu não tinha pensado nessa quinta. Nessa quinta é uma outra coisa que o seu Pena Branca pediu para eu fazer. Então, provavelmente vai ser na próxima. Eu vou tentar organizar para uma próxima. Porque eu tinha visto um vídeo do Henrique Gasparetto, ele explicando um pouco, assim, bem por cima mesmo, das mônadas, né? Aí lá ele fala que uma mônada, ela é, tipo, uma coisa bem grande, assim, e que dessa mônada se divide 12 ou 13 almas, super almas. E dessas super almas se divide em 12 também. E aí vai, tipo... Isso me fez muito sentido, porque aí ele falou que, tipo, essas consciências, por exemplo... vamos supor, consciência crítica, por exemplo, ela é originada de uma mônada específica e ela vai se fragmentando para poder espalhar essa consciência para o cosmos, né? Então, ela vai se diminuindo para atingir os níveis de consciência daquele lugar que ela está indo. E que a gente é a mesma coisa. Ele falou lá que a gente é originado até de uma super-alma, e essas super-almas são as 12 almas gêmeas que a gente tem. E dessas 12 almas gêmeas, apenas uma é a nossa chama gêmea, que é tipo o que completa na gente ali, vamos dizer assim. Eu achei muito interessante. Isso me ressoou bastante como uma coisa que me confortou, na verdade. Tipo, nossa, isso pelo menos uma coisa para me confortar, assim, para não ficar maluco. Legal. Pode falar, Felipe. Então, eu vi um vídeo hoje do Wagner Borges, que ele fala que ele estava conversando com um mentor espiritual e ele pergunta, né? Aí o mentor espiritual olha para ele e fala, eu não sei te responder isso. Aí ele fala, mas como você, né? O mentor espiritual não sabe.
Ele falou, eu não sei. Então, tem espíritos superiores que sabem. Aí ele falou, mas por que você não pergunta então? E depois você me fala, né? Aí ele fala, eu já perguntei. O mentor fala para ele, mas a resposta foi tão complexa que eu não entendi nada. Aí ele ficou mais intrigado ainda. Ele falou, nossa. Aí esse mentor espiritual falou para ele, só tem uma coisa que a gente pode pensar. Quando eu, né, evoluir e chegar lá no nível deles, eu vou saber. Aí eu vou poder te responder. Mas aí já não se sabe quando, né, que ele vai ter essa resposta. Mas é bem interessante isso, né? É que a gente vai buscando por respostas, né? Resposta, quem eu fui, quem é Deus, o que que Deus faz, o que que Deus deixa de fazer, sendo que o meu objetivo agora é focar nessa vida. O que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer? Não importa quem é Deus. Deus é Deus e ele não vai mudar a forma, o que ele é, por minha causa. Se isso aqui é uma experiência ou não, se são essas terrestres que estão no comando de tudo isso ou não, se é o processo viagem, isso. Qual é? Bom, se eu despertar, se eu acordar lá, se eu for desplugado lá da Matrix, o que eu vou fazer? Vou poder sair daqui? Não. Se eu despertar e perceber que isso aqui tudo é uma ilusão, é um videogame, vou poder sair? Não. Então, o jeito é entender. A gente sabe que existe uma caminhada, uma viagem, né, um processo, onde o foco não é lá onde eu vou chegar, e sim a paisagem e do que eu vou fazer com tudo aquilo que eu vou vivenciar nessa caminhada no decorrer. Então, se eu estou com tanta pressa em chegar lá e não observar o que tem ao meu redor, com quem eu cruzou o meu caminho, quais foram os relacionamentos que eu tive, como eu lidei com todos esses relacionamentos. Relacionamento seja amizade, família, família espiritual, né? Tudo, vizinhos. Então, tudo até o Neo voltou para Matrix depois. Se a gente vê o filme, ele volta. Né? Fala Só que muito do filme, porque faltou mais um a gente assistir. Ó, spoiler, para. Chega. Mas o mais interessante é o primeiro. O primeiro é o mais foda, assim, para a gente entender. Lucy também é um filme muito legal de assistir. Você percebe o tanto que que a gente consegue se conectar com essa inteligência, ou sei lá, com o que aí. Os filmes fala muito, né? Desenho fala muito, os filmes desses assim fala bastante. A gente acha que Avatar, a gente pensa que é o cara viajando na maionese, mas não, ele fez as viajeiras dele e está trazendo as informações. Você Só que já. faz Desculpa, perdão. Não, pode falar. Você já assistiu aquele filme Interestelar? Não sei, acho que não. Tipo, é um filme de ficção, né? Ele fala do buraco de minhoca, tipo, ele entra dentro do buraco de minhoca e lá ele tem acesso a, tipo, toda a linha do tempo. Tipo, ele consegue acessar a linha do tempo da vida dele e, tipo, se comunicar com a filha dele no passado, indicando ele mesmo para voltar naquele tempo que ele tá lá agora. Mano, é muito doido. É tipo um cubo dentro lá. Não, na ficção, né? Obviamente que nenhum de nós é capaz de comprovar isso daí. É muito legal. É divulgar a mente, né? Porque a nossa realidade aqui, essa ilusão chamada realidade que a gente vive aqui é muito diferente, né? E o que eu achei incrível do Trem da Matrix, realmente, eu assisti de curiosa para ver, vamos ver como que é assistir Matrix depois dessa, né, da primeira vez que assisti lá atrás, com agora que a gente está nesse comprometimento consigo mesmo, diria, né? É incrível.
É incrível. E eu achei mais incrível ainda que é um filme de 1999. E 99. Falei, cara, meu, os caras que escreveram esse filme não são daqui, cara. São Não dois são irmãos. daqui. Pode falar, Felipe. Eu, eu acredito que esses filmes, no geral, todos esses que têm essas mensagens e tal, ou os que falam direto mesmo, no geral, do mundo espiritual, tipo, igual exemplo, o ET, não são dessa forma, entende? Tudo que eles colocam no filme é porque alguém viu, alguém teve, né, aquela experiência, tipo igual o Laércio, né, que ele via, né, acho que vê até hoje. Então, um exemplo, se o Laércio pega e desenha, ele cria aquela forma, é porque ele já viu. Então, tipo, hoje eu assisto qualquer filme com outro olhar. Você pensa o porquê daquela história, né? Puxa para a realidade, tudo experiência. Só que nunca é 100% direta, né? Tem que ser de uma forma ainda aceitável, como se fosse algo criado, ilusório, igual o Avatar mesmo. O Avatar, não, é ficção científica. Já tá lá no filme, é ficção científica, não existe, né? Pode ser uma canalização também, tipo, alguns filmes, né? Da mesma forma que livros são canalizados, enfim, para preparar. Isso também um pouco de o que a cultura do ambiente onde a gente está vivendo aceita, né? Uhum. Imagina que nem na época que a gente via, por exemplo, pensando em cultura brasileira, Rita Lee, essa galera, tinha muita coisa que era polida do jeito que eles traziam as músicas, porque se eles falassem escancaradamente, quem estava ali no poder jamais aceitaria, né? Então, acho que tem um pouco disso também. O que eu gosto dentro dessa sociedade que eu estou vivendo nesse momento? Um pouco tudo, né? Porque se você escancara o que você quer ali, você não consegue publicar nada. Se a gente for ouvir as músicas de Raul, Rita Lee, e ouvir hoje, meu, é atual, é muito atual. E por que que eles eram considerados os bicho grilo, né? Só todos os maconhados lá, que vive só no oba-oba, para marginalizar esse tipo de pensamento, essa linha de conduta, tudo. É falar que, ó, quem anda com esse povo, escuta esse povo, tá, é tudo doido. Você precisa andar no mundo corporativo, andar de terno e gravata, de preto, né? É Matrix. Você precisa andar daquele jeito, estar naquele mundo para poder fazer parte de algo aceitável. É o que o Matrix fala. Se você sair daquilo ali, tanto é que o oposto, né? De quando eles estão na Matrix, todo lá, né? Todo de preto, óculos, gel na cabeça, super bonito. Chega no fora da Matrix, a blusa rasgada, a blusa de lã rasgada, tudo sujo. É o oposto ali, para mostrar na simbologia o que. Na simbologia, de que quando você está na Matrix, você tem um padrão a seguir. Fora dela, não. Fora da Matrix, você é o que você quiser. Então, tá feio aqui. Então, é isso. Então, para fechar, quando eu entendo a Matrix, que é um dos vídeos que o Hélio Couto fala, estar na Matrix, mas não ser da Matrix. É entender que para caminhar aqui nesse plano terrestre, eu necessito estar na Matrix. Porque senão eu não como, eu não vivo, não consigo fazer nada aqui, porque eu dependo do dinheiro. Então eu preciso entender como funciona esta máquina, chamada Matrix, mas eu não me identifico com ela. Então eu vivo, trabalho, seja em qual área for.
Posso ser médico, posso ser psicóloga, posso ser gerente, diretor de banco, mas sair de lá, eu me desidentifico daquela máscara que eu uso e volto para a minha essência. Então, se eu estou, um exemplo bem gritante, se eu estou no mundo corporativo, onde é batalha, onde é vestir máscara, porque senão, se você der a sua cara de cordeiro, o leão te come. Né? Então, é você entender que lá você veste a máscara e você, não encena, mas você consegue vestir uma máscara do corporativo, para você poder viver lá dentro e ganhar o seu pão. Saiu de lá, você entende que você pode se desidentificar do que é corporativo e ser a coisa que você escolheu ser, que é o espiritual, o amoroso, que você vai estar no trem, você vai desassociar completamente. Se você vai pegar uma condução, você consegue se desidentificar da massa que está na Matrix. E se der, tenta resgatar o irmão que pede ajuda, exatamente. Exatamente. Porque muitas vezes, quando a gente está, né, no meio, a gente entra dentro dessa vibe de se fechar num casulo. Né? Fecha num casulo, porque não quero. Eu quero chegar na minha casa para poder. Pode falar, Cá. É que nem o filme do Homem Máscara também, né? Ele usa a máscara quando é necessário usar a máscara. E quando não é mais necessário, ele simplesmente tira a máscara e volta a ser a ele. Ele quem ele é, né? Exatamente. Jim Carrey. A ideia de uma comunidade fora da Matrix é a gente poder ser quem nós somos, falar do universo, falar da espiritualidade, falar de ET, falar de elementais, sem ser julgado, sem ser taxado de louco. Poder falar do mundo corporativo, do seu dia a dia, do seu trabalho, e tá tudo certo. Sem julgamento. É poder expressar as suas emoções sem se fragilizar. Ou seja, eu posso falar das minhas dores sem que o meu irmão use as minhas dores para me atacar. Porque lá fora já não é bem assim que acontece. Lá fora não é para todo mundo que eu posso me abrir. Não é para todo mundo que eu posso abrir o meu coração. Não é para todo mundo que eu posso falar, olha, gente, eu conquistei a minha casa, eu conquistei o meu carro. Aí vai um lá, inveja. Infelizmente ainda tem isso. É por isso que a gente está nessa caminhada para mudar essa questão. Para a gente poder viver lá fora o que a gente vive aqui dentro. A nossa verdade ser também a verdade lá fora. Então, é essa caminhada que a gente está, de conscientização, que é o que o seu maioral vem trazendo para a gente. Ele quer, a pressa dele é essa. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. O povo, tem muita gente dormindo ainda. A gente precisa falar, a gente precisa expressar, a gente precisa dar a mão, vai, traz para ayahuasca, traz para gira, vai, vamos arrebatar esse povo aí, vamos falar, conversar, trazer uma palavra, tal, e aumentar essa comunidade de, vamos acender a velhinha do outro, que vai levar para o outro, que vai levar para o outro, e assim a gente vai. A palavra de Jesus, assim, a palavra Ele me falou, não é espalhar mais a palavra de Jesus, mas é espalhar a palavra do seu maioral. Certo, gente? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, ficamos para a próxima aula, que depois eu não sei que dia que é, acho que daqui 15 dias, né? Na terça-feira a gente vai falar sobre o ritmo. Então, falamos da polaridade, capítulo 11, o ritmo. Certo? Então, tá certo, gente. Boa noite, bom descanso, boa janta, bom banho. Boa noite. Aqui vai tomar banho, bom descanso e até quinta-feira. Tchau, tchau. Até que
Tchau, tchau, boa noite. Ô, Di. Oi, Antes de você sair, depois posso te mostrar um negocinho? pode.